Hoje estou aqui com a Priscila Mengatti, palestrante, mentora, especialista em comportamento humano. Vai ser um bate-papo muito legal no mais um episódio no Teles Inteligência Financeira. Pri, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né, por ter aceitado o meu convite na realidade. Eu fui lá no seu podcast há um Sim. bom tempo, alguns anos atrás, né, É, e obrigado, acho que vai ser um bate-papo super bacana aí, pra gente falar de comportamento, de mulheres, de mentalidade, decisões que influenciam o sim. nosso dia a dia. É com você aí, se apresenta, por favor. Ai, primeiramente queria agradecer o Cláudio por o convite, né, por estar aqui prestigiando ele. Eu amo, né, quando eu tenho oportunidade de ser convidada para poder falar daquilo que eu amo fazer, que muito mais do que qualquer outra coisa é o meu propósito, é o meu chamado, então sempre falo, se alguém ouvir a nossa conversa e tiver algum insight, alguma mudança e principalmente tomar alguma decisão, né, já tá valendo muito a pena. Então eu sou a Priscila Mengatti, tenho 47 anos, como o Cláudio falou, trabalho com desenvolvimento pessoal, mais voltado para o público feminino, né, faço palestras, sou mentora de mulheres, então tem algumas frentes aí que eu atuo. Sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, inclusive porque eu vivi essa transformação na minha vida, né, então é uma coisa que eu vivi, que eu passei e que hoje eu tenho o maior prazer, assim, em poder transbordar isso na vida de outras pessoas. Legal. Pra quem ainda não te segue, deixa o seu Ah, arroba, qual é o seu arroba? @Pri Mengate. Legal. E no canal, para quem ainda não está seguindo e esse podcast está imperdível, compartilha, comenta, já encaminha para alguém que vai achar super interessante esse tema. Cláudio Teles, underline, finanças. Cláudio Teles, underline, finanças. Boa. Pri, eu quero que você, né, você já se apresentou, mas eu quero que você conta ali, assim, da onde surgiu essa mudança de comportamento, né, de falar assim, olha, eu quero fazer diferente, eu quero algo a mais, eu não estou conectada com o meu propósito, né. Da onde veio essa não, inquietação, né, vamos se dizer. Eu falo que não foi assim, né, tem gente que acha que, é uma virada de chave, foi um dia específico, um marco. Não, acho que as coisas foram acontecendo, né. Eu acho que o principal começou, assim, quando, o meu filho nasceu, quando o Arthur nasceu. Eu estava acima do peso, eu tinha uma doença psicossomática, né, o CE, que eu não curava, então eu comecei a correr, pra emagrecer mesmo, sabe, Cláudio. E aí correr virou meu estilo de vida, né, então eu já corri 5 maratonas, com o passar do tempo me curei dessa doença, e fui aprendendo muito mais sobre mim, né. O esporte ele tem essa capacidade, esse potencial de fazer a gente acessar forças que a gente desconhecia ter. Então, virei corredora, né, como eu falei, corri 5 maratonas, estive à frente de um projeto que incentiva mulheres à prática do esporte, o Let's Run Girls, por 5 anos. E aí, correr virou meu estilo de vida. Então, eu corri, mudei minha mentalidade e durante a corrida, durante os processos, eu travava uma luta muito interna dentro da minha mente. E eu, por compartilhar tudo isso nas redes sociais, eu sempre recebia, as pessoas me perguntavam como é que era, como que eu fazia, e eu percebia que algumas pessoas conseguiam sustentar, outras não, outras umas começavam, paravam. E eu falei: "Gente, eu queria estudar mais sobre comportamento humano, sobre a mentalidade realmente". Porque eu, enquanto influenciadora, né, que gosto de compartilhar as minhas coisas, sempre gostei, isso é muito meu, eu nunca gostei de compartilhar coisas rasas. Sabe, assim, aquela coisa, tá todo mundo falando, eu vou falar? Não. Então eu falei: "Eu preciso estudar para poder compartilhar com propriedade", né. Então, eu comecei muito por isso, para entender como funcionava, para poder trazer conteúdo de qualidade para as meninas, né, para todo mundo que me acompanhava. Então, fazem 5 anos já que eu comecei essa jornada de estudar realmente mentalidade, então fiz toda a formação de coaching, né, pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, pela SLAC, com o Sullivan França, que é uma referência para mim. Então fiz, a formação com o Sullivan, fiz toda a programação neurolinguística também com ele, fiz especialização em autossabotagem mental, pós-graduação em neurociência e comportamento, enfim, e comecei a investir muito em mim, né. Você fala sobre investimentos, e eu acredito que o maior e melhor investimento que a gente pode fazer é na gente, não é verdade? Sem dúvida. Tudo aquilo que a gente investe no nosso desenvolvimento, às vezes você fala assim: "Ai, mas não deu retorno agora", mas o ROI vai vir ali na frente, né. Eu direto, né, eu falo
Os empresários, eu já até falei isso daqui antes, o cara senta comigo, ele fala: "Ah, qual é o melhor investimento?" Falo: "Cara, primeiro lugar é em você, Exato, segundo é na sua empresa". exatamente. É, porque o que dá mais dinheiro, o que gera renda para você é o business que você É, trabalha. Você é, conhece daquilo que você está falando. Então, exatamente. esse é o melhor investimento. É. E tudo começou lá atrás, né, você falou, Sim, seu filho nasceu, isso nós estamos é, falando há 13 anos 13 anos atrás. atrás, É. exato. E você veio se preparando para isso. Exato, Foram etapas, né, etapas, processos, exato, etapas, até você alcançar ali, você falar: "Olha, eu tô, preparada para dar um próximo passo", por exemplo, para criar minha mentoria, exato, para eu fazer algo diferente ali, criar meu método, né. E o exatamente, meu método foi baseado na minha experiência, exatamente. até você conseguir fazer algo que transforma a vida das pessoas, né. Exatamente. Porque isso é muito difícil, né. A gente eu tenho a minha experiência de vida e eu quero passar isso para as pessoas. Então, isso foi muito interessante, até a gente falou aqui nos bastidores antes, né, que eu quando eu comecei a estudar comportamento humano, eu fui olhando as minhas etapas, o que que eu passei durante esse processo. E eu fui entendendo, quando eu comecei a aprender as ferramentas que a gente usa, enfim, nas formações, eu falava: "Gente, eu fazia isso, mas eu não sabia que isso era cientificamente comprovado ou que isso era uma ferramenta aplicável nos processos de desenvolvimento". Então, eu peguei tudo aquilo que eu tinha vivido. Encontrei ferramentas, enfim, que eu aplicava, visualização, enfim, muitas coisas, meta, né, meta smart, corrida muito smart ali, e comecei a trazer isso para o meu método, né. Então, dentro das minhas mentorias individuais, e já fiz mentorias em grupo e tal, eu sempre passo por esse processo, porque é algo que eu vivi, né. E eu não acredito muito, em eu poder falar algo que eu não vivi. Se eu não tenho resultado naquela área, como que eu vou ensinar as pessoas a terem? Então, a mudança de mentalidade, eu tenho resultado. Porque eu não às vezes você olha pra mim e fala assim: "Nossa, a Pri sempre foi assim, forte, determinada". Não. Não, eu era o oposto disso, gente. Vitimista, procrastinadora, sabe, aquela pessoa que começava tudo e parava, sempre buscando que alguém viesse me socorrer, alguém me ajudasse, sabe. Não fui essa pessoa. Eu decidi que eu queria construir essa minha identidade. Então eu vivi isso. E hoje, embora eu não tenha chegado ainda onde eu cheguei, eu mudei muito e eu tenho certeza que tem muito mais para eu me transformar ainda. Legal. Então é isso, é um processo, é uma evolução. Esse clique veio do esporte, porque eu fiz um podcast recentemente também com o Bruno Negrucci, que é o marido da Mirella, Sim. atleta, Ironman, tá se preparando agora Mais para um, mais um né. Ironman. Hoje de manhã ele inclusive eu vi o stories da Mirella lá, correndo, ele estava correndo 30 quilômetros hoje de manhã. Apenas. É, e se preparando. Veio do esporte, porque a gente fala muito de disciplina, de foco, de determinação, de coragem, de fazer muitas vezes o que a gente não quer e o que tem que ser feito. Esse clique veio do es o quanto o esporte influenciou a sua decisão de mudança? Totalmente, Hum, totalmente. No meu caso, totalmente. Eu acredito que disciplina é decisão. Tem pessoas que nascem com uma tendência mais forte a ser disciplinada, outras não. Então, o esporte me trouxe essa disciplina. Eu não nasci assim, né. Então, quando você se desafia a correr, seja uma meia maratona, seja uma maratona, 42 quilômetros, se você não treinar, se você não for ali, bater cartão nos treinos mesmos e não se preparar, você não faz. Então a disciplina tem que fazer parte de quem você é. O atleta não existe um atleta indisciplinado, não tem chance. Isso é atleta amador ou um atleta profissional, não muda, né. Então, é essa disciplina que hoje eu construí, porque a disciplina é um hábito, né. Então, foi através do esporte, sem dúvida nenhuma. e não pula etapas, né, Não pula é o que etapas, a não tem gente fala. como. E quando principalmente também, eu falo na vida financeira, às vezes o cara chega, ele fala: "Nunca investi, e agora daqui 5 anos eu quero me aposentar". Que E jeito. aí acaba atropelando processos, etapas, e acaba tomando mais risco, perde grana. E às vezes o cara também no esporte, ele fala assim: "Ah, eu quero correr", ele não se prepara para aquilo. E ele se aí a frustração vem, é natural. A lesão É, vem, né, e ele não vai tipo, eu vi conseguir. muito isso durante esse período, né, que eu corria mais, hoje em dia eu tô meia, parada em relação à corrida, mas eu via muitas pessoas: "Ah, eu quero correr igual você", a gente treina muito quando a gente tá treinando maratona, a gente treina muito Limeira-Piracicaba, né, que são 30 quilômetros, então a gente sai de Limeira, chega em Piracicaba. E aí muitas pessoas escreviam pra mim: "Ai Pri, eu queria correr com vocês Limeira-Piracicaba", eu: "Tá, mas você já correu 21?". "Não".
Só corri 5, só corri 10. Eu falava: "Não é possível. Como é que você quer correr 30 com o Morro do Boiadeiro, subida do pedágio? Não vai, Não tem como, tem né. que pular". Por isso que é 5 quilômetros, 10, 21, 42. Mas no mundo que a gente tá vivendo, que as pessoas querem tudo pra ontem, elas começam a correr, elas já ficam mirando os 42, então elas nem curtem o processo, Sim. né, isso é pra tudo. E qual foi o preço que você teve que pagar? Eu sei que são muitos. Qual foi o preço desse processo? Você é mãe, Sim. né, você tem casa, tem que cuidar dos filhos, do filho, cuidar de casa, do marido. Qual foi o preço que você abriu? Você tem que abrir mão de muita coisa. Muito. Qual o preço que você pagou ali, que você fala assim: "Olha, nem todo mundo está disposto a pagar isso"? É. Olha, foram muitos. Mas, assim, o preço de realmente perder deixar algumas pessoas no caminho, porque começa a não fazer mais sentido você caminhar ao lado de pessoas que não estão na mesma energia que você. Então algumas pessoas acabam ficando, outras vão chegando, mas eu tive que engolir muito choro e muito cansaço, né, porque, meu marido e meu filho não tinham culpa de eu querer fazer 2 maratonas num ano, né. Eu sou a mãe do Arthur, o Arthur tinha 4, 5 anos, energia a mil, e inclusive tem uns casos muito engraçados nisso, e então ele não tinha culpa. Então eu corria 30 quilômetros de manhã, chegava à noite eles queriam sair pra jantar, eles queriam e eu tinha uma criança em casa, então eu tinha que tirar energia de onde eu não tinha. E tem um Na minha primeira maratona, né, eu fiz no Rio de Janeiro, e foi muito difícil pra mim, porque a primeira vez você não sabe o que você vai enfrentar, né. Então teve muita adversidade. E quando deu 30 quilômetros, 31, o Rodrigo me ligou, e eles estavam na eu não imaginava que eles iam na linha de chegada, porque eles não falaram que eles iam. A gente não sabia se eles iam conseguir chegar, porque Presa. era um trânsito, era aquele caos pra chegar, e a gente larga numa ponta do rio, na época que eu fiz a maratona, e chegava na outra. E ele falou: "A gente tá te esperando". E eu já estava quase desistindo, gente. Eu falei: "Não, agora eu não posso". E o Arthur: "Mamãe". Falei: "Agora eu não posso, agora eu vou ter que engolir cãibra, cãibra". E fui, diminuí, né, mas mesmo assim ainda fiz uma prova boa. E quando eu cheguei, porque assim, quem corre sabe, né, é difícil a pessoa você passa a linha de chegada, aí você pega a medalha e depois você vai pra encontrar todo mundo. E no que eu passei a linha de chegada, hora que eu vejo o Arthur vindo. Eu não tinha nem pego minha medalha. E eu tenho esse vídeo até hoje, assim, a hora que eu vi ele, eu caí no chão, eu ajoelhei, porque realmente foi por ele, porque na minha cabeça eu ficava assim: "Como eu vou frustrar o meu filho?" Ele fala: "Cadê minha mãe?" Que a minha mãe não chega. E aí foi, assim, algo muito emocionante e depois, gente, não, vocês não têm noção, eu cheguei com os dedos gruvinhados, assim, ó, de cãibra, Nossa senhora. passando mal. Aí eu tirei o sapato, coloquei o chinelo e ele queria me abraçar, né, porque o Arthur que eu falo que é meu maior fã. E ele deu uma topada na minha unha estava mole, a unha voou, gente. Aquilo era sangue pra todo lado, foi caos. E assim, essas coisas, é o preço que a gente paga. E naquela noite, enquanto as minhas amigas, a gente comeu, elas foram descansar, onde eu fui? Passear no shopping com meu marido e com meu filho, sem unha, com cãibra, mancando, mas por quê? O preço era meu, então eu engoli o choro e ia fazer aquilo. A decisão era minha, o sonho era meu, né, então é isso. Legal. E por que você acha que tanta gente sabe o que fazer, né? Eu sei o que precisa fazer né, preciso me preparar, preciso fechar a boca. Por que todo mundo sabe o que tem que fazer e não faz? O que você acha que falta ali? Quando você vai, né, até fazer uma palestra, uma mentoria com você fala: "Pô, essa mulher tem potencial, ela consegue sair dessa situação". Às vezes ela tá passando uma situação financeira difícil, uma situação do casamento, Exato. uma situação emocional, que ela tá presa naquilo. E por que você acha que às vezes não consegue? Falta ajuda de um especialista, de um profissional? Ou falta ela se pegar a Deus? Ou é o conjunto? Eu acho que o que eu vejo, muitas pessoas querem, mas elas não entendem a diferença entre querer e decidir. Quando uma decisão é algo que eu decidi, eu não volto atrás, eu vou fazer isso, custe o que custar, né, demore o tempo que demorar. Então essa é a diferença, todo mundo quer ser magro, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter um super casamento, todo mundo quer se desenvolver, mas e o preço? Você está disposto a pagar? Gente, não existe milagre, né, Cláudio? Sim. Não existe. Então, assim, essa é a diferença. As pessoas, hoje em dia, são muito mimizentas. Desculpa, mas é muito mimizenta. As pessoas acham que não vai doer, que vai ser sempre fácil, que vai ser sempre simples, ou que você vai sempre ter alguém para te ajudar a resolver aquele problema. E não é assim. É você e Deus, muitas vezes. Às vezes você pode contar com teu marido, com a tua esposa, às vezes não. Às vezes, como eu falei, o sonho é meu, quem vai pagar o preço sou eu.
Então, é muito sobre isso, sabe, a gente eu decidi, tá, vamos olhar onde eu estou agora, qual a condição que eu tenho agora, porque isso é muito importante também. Às vezes a pessoa, ela decidiu, mas ela tá olhando a realidade de outra pessoa, não a dela. Então é sempre teve uma frase que eu ouvi um tempo atrás do Cortella, que fala: "Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda". Então, realmente, se hoje eu não posso estar dentro de uma mentoria high ticket, se eu não onde eu posso estar? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas por quê? Você decide. Tem tanto livro que a gente pode ler, Sim. tanta coisa, mas as pessoas não. "Ai, se eu não posso estar lá, então eu não faço nada". E aí fica nesse É, lugar. é igual o grande investidor, ele fala assim: "Quando eu tiver dinheiro, eu vou investir. Quando sobrar o dinheiro, Quando você tiver dinheiro, você vai começar a investir, você vai quebrar, porque você não sabe guardar nem um pouco que você tem, então é desse essa jeito. Você tá mudança". vendo? Não muda, gente, é a vida, é isso. E o que que você acha que qual foi uma mentira que te contaram sobre chegar lá, evolução, conseguir fazer o que você o que que você acha que foi qual foi a maior mentira que te falaram sobre isso? Alguma coisa que falaram: "Olha, não te contaram sobre o processo". E você, quando você consegue mentorar alguém, né, pegar na mão da pessoa, você já consegue dar visibilidade para ela. E você chega lá e fala toda a verdade, o que ela precisa fazer? Eh Eu falo, e eu acho assim que a maior mentira é se alguém te contar assim: "Ai, se você fizer isso, você vai estar pronta". Acho que pronta é uma palavra muito pesada. A gente tá sempre se preparando, a gente tá sempre evoluindo, melhorando. Acho que quando a gente estiver pronta, sabe, Deus vai te chamar. A gente tá aqui pra se aprontar. A gente não tá pronto. Ninguém tá pronto. A gente nunca tá. Sempre a gente pode melhorar. Sempre a gente pode evoluir. Então eu acredito que é isso, sabe? As pessoas, ninguém, se alguém falar pra você, você vai fazer isso que você vai estar pronto, eu questionaria um pouco essa frase. Eu vi uma frase sua super interessante lá no seu Insta, e eu quero que você faça uma reflexão sobre ela, Vamos tá. lá. Ah, Tem muito a ver como estar pronto, né. "Eu quero te lembrar, tenha disposição, dedica se dispor, assim como está escrito em Isaías capítulo 6 versículo 8. Quando você ouvir o chamado do Senhor, não hesite, responda com coragem e entrega. Eis-me aqui, envia-me a mim". ai, gente, eu me arrepio com essa. É sobre isso. É sobre isso, sabe. Se a gente for esperar Isaías, é muito maravilhoso, né. Eu gosto muito da passagem de Josué também, que fala, né, "Eis-me aqui, envia-me a mim". Por quê, gente? Não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto. É sobre estar disposto a viver o processo, disposto a viver o chamado, e as pessoas não estão dispostas. Não estão dispostas a pagar o preço, entende? Então isso me norteia muito. E como eu tenho, essa questão de contribuir com mulheres como um propósito, como um chamado mesmo, a partir do momento em que eu falei: "Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim", do jeito que eu tô. Quebrada, não sei de tudo, mas o que eu sei posso transbordar, porque isso é muito importante. Às vezes a gente olha e fala: "Nossa, mas fulano sabe tão mais que eu, fulana fez não sei qual curso, fez aquilo outro e eu não". Só que a tua experiência de vida, ela não tem, né. Então, vai do jeito que você tá, com o que você tem, né, entrega. É o seu propósito ali, né, o que você falou, fazer com propósito, né. Fazer com propósito. Eh, Impactar a vida das mulheres, impactar a vida da pessoa pra acordar, muitas Exato. vezes é mudança. É E mudança. eu acho que isso é muito gratificante. Muito, isso Quando não eu tem vou preço. sentar, fazer um planejamento, olhar aquela situação daquela família ou daquela empresa, muitas vezes quem tá no problema não enxerga. Não. Eu até comentei, eu falei assim, às vezes o coração do dono da empresa não permite ele que tome algumas decisões. Sim. Ele tem que agir com um cara técnico, com uma especialista. E agir com uma especialista, porque fala assim: Exatamente. "Eu tenho a parte emocional que eu carrego, que eu fiz acontecer, mas eu também estudei para isso", Exato. né. Então eu consigo te ajudar com método, Com método. com foco naquilo que você precisa, né. Exatamente, porque a pessoa não consegue enxergar a forma que a gente enxerga, né. Hoje, eu falo que nada como, né, atender eu já atendi mais de 50 pessoas em mentoria individual, e cada uma chega com a sua dor, né, mulheres de todos os tipos, tá. Tipo assim,
empresárias muito grandes, pessoas que estão começando agora, que querem empreender, e cada uma hoje a minha visão é diferente, eu consigo olhar e eu falo: porque eu vejo o perfil do comportamento dela, o quanto isso impacta, o quanto se ela melhorar ali, se ela fizer uma dicotomiazinha ali para um outro, né, para uma outra vertente, ela vai poder evoluir muito mais. Então ter essa visão de uma pessoa de fora, que já estuda, que tem um conhecimento sobre gente, olhando para você, não tem como você não se transformar. Não tem como. Eu confesso pra você que às vezes vem umas que eu falo: "Meu Deus, como que eu vou ajudar essa mulher? Ela é tão potência já". Só que isso acontece muito com mulheres, né, elas muitas acabam focando muito no desenvolvimento do trabalho, trabalho, trabalho e vai deixando a vida pessoal. E aí chega uma idade, 30 e pouco, 40, às vezes não casou ainda, não tem filho, e ela fala: "Ah, e agora?". E aí o relógio começa, tec, 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 tec. E aí é o desespero de voltar atrás e de reconstruir isso. Então não precisa ser assim. A gente não precisa: "Ai, eu vou focar só no meu desenvolvimento só", não. A gente pode fazer tudo de pouquinho, né, a gente pode ir nutrindo tudo isso para não chegar lá na frente e aí o prejuízo é muito maior. E Qual é a dor mais comum que as mulheres hoje sofrem? Porque você tocou num ponto importante. O meu maior sonho sempre foi ter um filho. Eu tenho 2 filhos, Lorenzo e Henrique, 7 anos e 10 anos. Casado com a Camila, minha esposa, minha linda esposa, um grande maravilhosa. beijo. E Tão bom isso, né, é, gente? Ah, satisfação, é o isso. meu maior sonho, são meus filhos, minha família, minha esposa. Família. E quando a mulher ela tá ali, trabalhando, focada no trabalho, esquece o lado pessoal, né, ela o lado profissional, às vezes, engole a rotina. Exato, E essa dor de ter passado o time, né, de ter filho, de ter família, isso é uma dor muito comum das mulheres hoje? bastante. Mais do que deveria, né. E também aquela sensação de, ou não tive, ou meu relacionamento não deu certo, foi um relacionamento outro, deixei, estudei, 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 me desenvolvi, cresci no trabalho, cresci na empresa, mas à custa de muito Mas o que vale? é, o que vale. E aí que eu falo, né, a gente tem que pesar, por isso que é importante a gente se conhecer, sabe, Cláudio? Porque eu vejo assim, muitas mulheres, às vezes, elas não sabem nem o quais às vezes eu pergunto assim: "Quais são os valores de vida? O que que é inegociável pra você?". E as pessoas precisam pensar. E eu também passei por isso. Quando eu comecei, o meu processo realmente, quando o Sullivan uma vez perguntou: "Vamos falar sobre valores", eu falava: "Nossa, quais são os meus valores? O que que é aquilo que é tão inegociável pra mim?". E eu entendi, família, espiritualidade, né, o meu Saúde. saúde, né, qualidade de vida, físico, estar bem fisicamente, autoestima, isso pra mim é muito importante. Então, às vezes, você tem algum sonho, alguma meta, que você: "Não, eu quero essa meta aqui, eu quero faturar milhões, eu quero fazer isso, quero estudar em Harvard, eu quero pá-pá-pá". Só que você não percebe, você não para pra refletir que pra conquistar isso, você vai estar ferindo um valor que lá na frente vai custar muito caro, e que dinheiro nenhum, e que diploma nenhum, e que nada compra. Então é muito importante quando a gente vai criar, né, estabelecer o que que você quer para a tua vida, é parar e refletir: "O que que eu posso conquistar? Tá, mas o que que eu posso deixar para trás nesse processo?". E eu vivi isso, né, eu vivi isso porque eu falo assim, eu estava tão focada numa coisa que eu fui deixando de lado a minha família, e a gente foi se perdendo, né. Então eu tive que fazer o caminho inverso e falar: "Opa, vamos aqui, vamos resgatar isso, porque se eu perder isso, nada vai ter sentido na minha vida. Uhum. Nada, nada que eu conquiste vai valer a pena eu ter perdido esse pilar tão importante". E o mundo cobra. As pessoas se você deixar, você é engolida realmente pelas demandas e por tudo Sim. que o mundo impõe, né, que a gente seja, que a gente faça. E eu sempre falo isso nos meus processos com as minhas meninas. Eu falo: "Gente, não precisa ser assim, não precisa ser alta performance o tempo todo. Você não precisa dar conta de tudo. Se você tem", isso eu ouvi da Renata, minha mentora, e eu sempre replico: "Filhos pequenos, metas pequenas". Sabe, para de ficar querendo ganhar o mundo quando você tem filho de 1, 2, 3 anos. Não vai dar certo, vai ficar um buraco, e lá na frente vai fazer E falta. às vezes é o que a gente falou, se a pessoa ela quer começar a correr, ela quer começar a ter alta performance e ela não começa fazendo por partes, né, o que nós falamos, né, quer ficar milionário ou quer ter uma carteira relevante, comece com a disciplina, Com comece pequeno e disciplina. vai construindo tijolinho Exato. por tijolinho. É, Acho que, exato. um ponto que você até comentou de valores que é inegociáveis, é difícil para as pessoas para mim é tão tudo muito claro chegar e quais são os seus valores inegociáveis, né, para mim é tudo muito claro. Eu inclusive, quando eu vou atender as pessoas ali, dificilmente eu não vou atender uma pessoa que não tem um valor A forte. aham. São pessoas que querem pegar atalhos, são pessoas que querem,
que você percebe que, às vezes, na empresa, ela não, como que eu vou dizer, né, qual a palavra que eu vou falar? Que elas não estão fazendo corretamente. Aham. E aí eu falo: "Cara, esse cara de verdade", eu sento pra fazer uma reunião, começa a falar, 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 falo assim: "Tá bom, tá. Olha, eu confesso que eu não vou conseguir te atender. Eu não posso te ajudar, a sua expectativa tá diferente do que eu posso te entregar". E quando você vai fazer, né, uma mentoria ou, né, eh uma mentoria ali com alguma mulher, você consegue identificar isso? Por que que elas têm dificuldade? Aonde que ela se perdeu no caminho? Que ela tá tão desconectada que ela não consegue nem entender quais são os valores e ali o propósito dela. Ela vai ao longo da vida, as coisas vão acontecendo, e você para e você nem para pra refletir por que você tá fazendo aquilo, por que você quer conquistar aquilo. Porque às vezes você vê uma pessoa que conquistou algo, e você fala: "Eu também quero". Mas será que você quer aquilo mesmo ou só porque o outro fez e você quer fazer? É o que eu tô te falando. Às vezes, que nem eu comecei a correr, eu queria que todo mundo que estava junto comigo começasse a correr também. Eu queria arrastar multidões pra correr, porque aquilo fazia muita diferença pra mim. Então, às vezes, tem pessoas que estão meio perdidas: "Ah, eu vou começar isso também". Mas ela não parou pra refletir realmente se é aquilo que ela queria. Entende? Então, quantas e quantas pessoas, né, a gente enquanto pais, tem que ter isso muito claro, o quanto às vezes a gente influencia decisões dos nossos filhos que são eles que têm que tomar. E tem muitas pessoas assim: "Ai, meus pais que me incentivaram a fazer essa faculdade, e essa profissão, e a me casar assim", e a pessoa vai vivendo, deixa a vida levar as pessoas, sabe que fica que nem um barquinho? Sim. Porque ela não tem identidade muito bem fortalecida. Falta de identidade. Quando você tem a sua identidade alinhada, eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu conheço os meus valores, os meus talentos, os meus dons, as minhas partes feias também, porque ninguém aqui é o alecrim dourado, todo mundo tem as suas questões a serem melhoradas, mas aí você realmente consegue tomar decisões alinhadas com quem você é e onde você quer chegar. E tem um ponto que eu confesso que, às vezes, a gente só consegue saber isso no momento que a gente tá frágil. É. Porque a gente vai tocando a rotina, vou dar um exemplo, tá? Meu exemplo. Eu, eh, eu tinha um sonho de falar: "Olha, eu quero ser um CEO de uma empresa". E fui planejando isso desde quando eu entrei numa multinacional. Então fui passando lá, analista, coordenador, gerente, lá-lá-lá, diretor. Cheguei a um cargo de diretoria financeira, e aí meu filho nasceu. Foi onde você comentou. Aham. É, muda gente, muda. E o meu filho nasceu, eu entrava 6, 7 horas da manhã, saía às 10 da noite, 9 horas, né, ganhava super bem, ganhava muito bem. Não via meus filhos, não via meus filhos. Eu falei: "Cara, isso aqui tá errado". E aí foi onde eu abri mão, não via minha esposa, minha família, eu falei: "Cara, eu não quero isso aí". E foi onde eu tomei a decisão, há 5 anos atrás, eu falei: "Eu não quero mais o mundo corporativo, porque me consome demais". E aí eu abri mão, né, e as pessoas falaram: "Pô, você vai tomar essa decisão, você tá louco, vai sair do mundo corporativo". Eu falei: "Não, vou começar com um propósito de atender pessoas, empresas, voltado para o que eu sei, que é a solução financeira". E foi um processo, essa virada foi difícil. Uma decisão É uma corajosa. decisão, porque às vezes você tá forte ali, caminhando, né, e aí às vezes você não enxerga a fragilidade que tá por trás disso. E emocionalmente, você acha que as pessoas hoje estão mais fracas, porque elas estão vivendo no mundo utópico, no mundo que é tudo, né, imediato, a acessibilidade é muito mais rápida, e tem mais dificuldade com as pessoas que você acha: "Pô, essas pessoas estão muito, não passaram, né, não estão passando alguma diferença ali que deixa um pouco mais forte, né, uma". Muita. Eu acho que as pessoas estão muito fracas, né. A gente vê hoje em dia crianças em depressão por conta da gente, é uma coisa surreal, surreal. Porque é muita cobrança, é muita comparação, né, então, eu acho que o mundo tá adoecendo, É o mundo da internet, que o da cara olha tudo internet, lindo também, né. tudo lindo. Então, assim, as pessoas estão adoecendo, né, isso é muito sério, isso é muito grave. Tá? As pessoas estão adoecendo, eu já, né, se você estudar, você vai ver que tem, a nova epidemia, a próxima epidemia é mental, é da saúde mental. Então, assim, quantas e quantas pessoas eu conheço pessoas que surtaram por conta de rede social, né, por conta desse mundo. Então, é uma linha muito tênue. E a gente também, enquanto minha mãe sempre falava uma coisa: "Decepção não mata, ensina a viver". Sabe, então eu acho que às vezes a gente tem que dar de presente para os nossos filhos decepção.
presente, porque decepção te faz mais forte. Hoje eu sei que a pessoa forte que eu sou é porque eu tive muita decepção, também não precisava tanto. Eu falo: "Deus, estava tanto assim, mas tudo bem", mas foram presentes. E as pessoas encaram as dificuldades como: "Ai, ó céus, ó vida", né. Então essa virada de chave, de mentalidade de encarar gente, às vezes o maior presente que você precisa na sua vida é uma decepção, ou é dar um passo atrás. Qual o problema? É porque a gente tá o tempo inteiro mostrando tudo, então, nossa, regredir ou desistir de algo que eu havia começado é feio. Não, feio é você continuar no caminho que não era nem pra você estar seguindo, por vergonha ou por achar que isso não é legal, porque não posso voltar atrás, as pessoas vão falar de mim. Dane-se, as pessoas vão falar o que elas querem, gente. Qual é o padrão de mulher que mais te procura? Tem algum padrão específico ali que elas falam assim: "Olha, tô precisando de ajuda". Você já passou por tantas experiências ali diferentes das minhas. Tem algum padrão ali que você fala, de comportamento ou que você fala, eh O maior, assim, a maior dor realmente é em relação à autoconfiança. tá. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto confiante, eu não me sinto pronta, muito por conta de comparação, realmente. E não tem como, a gente tá se comparando todo o tempo, né. Então eu vejo que elas querem construir autoconfiança, elas sentem a vida estagnada, "tô parada, parece que todo mundo tá andando e a minha vida tá parada", ou você chega num ponto da vida que você fala: "Nossa, por que que eu tô aqui? Nem sei por que que eu tô nesse lugar, eu nem queria estar aqui, nem queria estar vivendo dessa forma, ou dentro desse relacionamento, ou nesse trabalho", enfim. Então, muito é isso, chega uma fase da vida, né, e eu vejo que as minhas hoje eu tenho mentoradas mais jovens sim, mas a grande maioria, é acima de 40, né, e é uma crise, porque a mulher chega nessa fase, a gente vai empurrando, né, vai empurrando, vai empurrando. Então chega nessa fase, se você não estiver muito feliz, muito satisfeito, você começa a questionar, e o negócio começa a desandar. E aí ou você busca ajuda ou você surta. Bem assim. Eu tive alguns amigos, eu falo que é o clique dos 40, Né? porque, você ou é o clique dos 40 ou é quando seus filhos nascem ali. Exato. Porque os valores mudam. Mudam, mudam. Você, né, alguns valores que eram importantes para você, pô, na época, quando eu era mais É, novo, com 30 muda. anos, eu quero ter um cargo legal, eu quero ganhar bem, eu quero não sei o quê, lá. E de repente tudo muda. Você fala assim: "Cara, isso aqui não serve para nada". É. E as Não pessoas não sei porque elas têm tanta dificuldade de mudar. Gente, muda! É tão gostoso mudar, é tão gostoso mudar de casa. Não tem pessoas que querem morar na mesma casa a vida inteira, eu já mudei em várias casas. A gente é assim, eu e o Rô. E cada vez que eu mudo, tem coisas novas na minha casa, é uma delícia mudar, gente. Não precisa achar que tem que ser assim pra sempre, né, que: "Nossa, eu nasci assim, eu cresci assim". Isso é a pior coisa que você pode fazer. Muda, muda de ideia, muda de opinião, muda de cor de cabelo, muda de casa, não muda de marido, tá, isso de esposa, isso não, né, depende também. Mas, a gente tem que mudar, a gente tem que estar aberta à mudança, e porque é reaprender sempre, né. reaprender, porque é isso, é sobre reaprender. Eu errei, não deu certo, vamos aprender com isso e vamos mudar, tá tudo bem. Legal. Para quem não segue o canal ainda, Teles Inteligência Financeira, um papo imperdível aqui com a Priscila. E o seu arroba, Arroba Pri Prima Mengatti, Engate. para quem não segue ainda. O Pri, me fala um pouquinho, né, da sua mentoria, né, qual é o foco? Você, né, você já falou um pouquinho ali que atende mulheres geralmente acima de 40, mas me conta um pouquinho, depois eu quero que você fale também da Da tríade, né, tríade, que é que é um super novo novidade aí. tá quente. Gente, então, eu como eu falei, né, Cláudio, com base em tudo que eu estudei, eu senti essa necessidade, na verdade eu tinha uma procura, as mulheres me procuravam para isso, né, essa questão da mentoria tá muito em alta, e mentoria eu sou fruto de várias mentorias, né, eu tenho mentores, né, já faz tempo, então eu comecei a enxergar o quanto isso realmente era importante, o quanto isso faz diferença na vida da gente, muito, encurta caminho, enfim. Então eu estudei para isso e comecei, só que eu encaro isso com muita seriedade, né, então eu demorei para começar, porque realmente eu queria entender: "Será que isso vai dar certo? Como é que vai ser?". Então hoje eu tenho um processo, assim, super validado, com muito resultado para as mulheres que fazem. Eu não tenho como eu fazer por elas, mas a gente vira chaves e uma pessoa que passa por um processo desse, jamais ela continua a mesma, né. Então eu atendo mulheres individualmente, nesse processo de realmente de reconstrução da identidade. Reconstrução, porque se você chega nesse ponto: "Eu quero mudar alguma coisa, eu quero crescer, eu quero desenvolver". Então a gente trabalha essa mulher, entende o perfil de comportamento dela, entende as travas, as crenças, os padrões que estão impedindo ela de viver a vida que ela quer viver, né. Então eu tenho esse olhar para ela ali, eu e ela, né, então faço esse tipo de treinamento. E também agora, né, com a tríade, com as meninas, com a Vivi e com a Rô, que é um clube de mentoria.
Essa questão de clube também tá muito legal, porque o que que é o clube? É uma além da pessoa ter, né, ter a mim como mentora, a Vivi e a Rô, cada uma com a sua expertise, você tá num grupo, e eu acho que o ambiente eu acho não, eu tenho certeza, o Muda tudo, né. ambiente muda tudo. E muitas vezes o ambiente que você tá inserido, ele não favorece o seu crescimento, né. Você tem as amigas pra bater papo, pra conversar, pra falar, mas e pra crescer, onde que eu vou? Qual é o ambiente? Então a tríade é esse ambiente da mulher, né, onde empresárias, empreendedoras, a gente vai estar reunida, eu com essa questão, né, trabalhando o desenvolvimento pessoal da mulher, a Vivi trabalhando a parte mais empresarial, a Vivi é do Grupo Mercúrio, né, então ela tem essa questão do desenvolvimento ali de empresa, de time, né, essa visão mais empresarial realmente, da liderança. A Vivi trabalha muito liderança e a Rô a parte financeira da organização, finanças pessoais. Então é um ano com a gente já tem várias mulheres que estão junto nessa jornada e vai ser assim, a gente vai começar agora em abril, e vai ser demais, assim, a gente vai entregar o nosso tudo para essas mulheres aí. Legal, e as mulheres que estão vendo aí como entram lá no Instagram e tem Entra no Instagram, chama a gente, legal. passa todas as informações. Então, assim, é um ano de acompanhamento, a gente fala que é a mesa que você né, a mesa certa para você sentar se você quer se desenvolver. Então são mulheres focadas na visão de crescer realmente, sabe. Crescer os seus negócios, crescer, profissionalmente para ser melhor, porque uma mulher feliz, resolvida, uma mulher, sabe, ela é uma melhor esposa, é uma mãe melhor, ela é uma mulher mais bonita, mais feliz. Gente, é muito bom. E é engraçado, eu acho isso maravilhoso, porque tem inclusive maridos que mandam mensagem pra gente: "Pri, como é que faz pra minha esposa participar?". Eu acho muito legal. Gente, você tem um marido desse, que fala assim: "Vai lá", é porque ele te ama muito. E porque confia muito no taco dele, porque tem muito homem que é inseguro. E não quero que a minha mulher desenvolva, não, ela fica quietinha aqui. Então é um ambiente que faz muito bem pra mulher, como esposa, como mãe, como tudo, sabe. E essa mentoria, ela é um ano de É acompanhamento? um ano de Um ano de acompanhamento, acompanhamento com vocês, 1 ano de legal. E acompanhamento. aí? Então tem entregas, né, semanais, a gente tem imersões também, presencial, que vai ter nesse período, isso é muito E legal. você falou muito, né, de estudo. Quem hoje você ali, né, ou no começo, quando você fez algumas mentorias e começou a estudar, quem que você teve de inspiração que falou: "Pô, isso aqui essa pessoa me ajudou, essa pessoa realmente fez diferença ali no meu desenvolvimento"? Foram várias, né, em 2021, eu fiz 1 ano de mentoria com o Joel J, na época. Fiz 3 vezes o método EAP com ele, participei de várias coisas muito próxima dele, né, antes do Joel ele já era grande, mas antes dele ser tudo isso que ele é. Então, eu tenho muita gosto muito da pegada dele, assim, porque eu também não sou zero mimimi, eu acho que tem que falar, fala na cara, fala na lata, sabe, não é aquele tapa, mas é pra gente crescer, né, então eu gosto muito dessa pegada, o Joel foi com certeza foi uma virada de chave na minha vida. Então teve o Joel, de mentor mesmo, tive a Renata Passos, né, que foi incrível, que foi uma mulher que também me trouxe muita clareza, muita, muita, muita. Agora eu faço parte do clube de mentoria da Marília Andrioli também, do MV Club. E, enfim, o Eric, que trabalha com a questão de sabotadores. Tive muitos, gente, muito. Cada um contribuiu com uma coisa. E quero ter muitos outros. Falo que eu Legal, tenho o sonho de fazer o Tony Robbins, se Deus quiser, em breve estarei lá fazendo. Então, assim, é o lifelong learning, né. sim. Estudar Estuda sempre, pra né, sempre, é estilo de vida isso. legal. E o método, Brave? Brave. Me explique sobre o método Brave, né, Ai, você até gente, falou sobre, me explica aí a abreviação, o abreviação. que esse método traz de diferente ali, pra quem tá fazendo, tá aplicando o método. Aplicando. Eu falo que o método Brave foi o meu processo de transformação, né. E aí eu queria uma palavra bonita, um acrônimo ali, que as letras, tal, então surgiu o Brave. O que que é o Brave? A B é de believe, acreditar, decidir. A gente tem que começar acreditando, decidindo alguma coisa. Se eu não decidir, eu não saio do lugar. Então eu decidi e acreditei, eu acredito que eu posso, eu decidi. Aí você tem que ter o R, que é o resiliência, para viver o processo, né. Aí, uma coisa muito importante, a terceira letra, A, autenticidade, authenticity. Não adianta eu querer ser outra pessoa, eu tenho que querer ser a minha melhor versão de mim mesma. Então, a gente trabalha a autenticidade dessa mulher. O V, de visão, vision, né. Então, é eu ter a visão, onde eu quero chegar, o que que eu preciso fazer, o que que eu preciso nutrir. Para que sim, a gente chegue no E, que é o empowerment, que é o empoderamento, que é realmente o poder de ser quem você é, quem Deus te criou para ser, né. Então, são ferramentas que eu aplico para que a gente desenvolva esses pilares, né. Autoconfiança,
Então, gente, é transformador. E só que assim, o Brave é um método que eu aplico, inclusive já fiz treinamentos em grupo online aplicando essa metodologia, mas no processo individual da mulher que eu faço, né, com a mulher individual, é muito voltado para aquilo que ela precisa, tá. Tá, Às vezes ela todas elas precisam de alguma coisa disso, mas não necessariamente tudo. Então é muito não tem como eu falar: "É sempre assim", não existe isso. É de acordo com a necessidade de cada uma, de acordo com aquilo que realmente vai fazer sentido para ela. legal. É igual quando eu vou montar uma carteira de Não investimentos. tem igual, né. Você Exato. vai fazer o diagnóstico do perfil, Isso, vai montar algo com aquele com objetivo, aquele que às objetivo. vezes algumas alocações ali, algumas aplicações não fazem Não sentido para fazem aquela sentido. pessoa. É. E o que mais te marcou, algum caso curioso, ou alguma mulher que você fez ali, ou algum tipo de transformação, ou alguma história engraçada, que você Ai, meu você Deus. já contou uma história super engraçada ali É, da do seu ai, filho, da unha do dedo. Nunca mais a unha foi a mesma. Ai, o que olha, mais te marcou ali? Qual foi um caso diferente? um case, vamos dizer assim, tiveram vários, né, mas teve um específico que foi uma senhora de 65 anos, né, e quando ela me procurou, eu estava começando ainda, e ela falou assim: "Ah, eu acho que", ela falou: "Queria muito fazer isso que você fala, mas eu já sou velha e eu acho que isso não é pra mim, não vai eu não vou ter mudança". Eu falei: "Ó, vamos tentar, né, a senhora não sabe, se a senhora tá disposta, você chegou até mim", eu sempre falo assim, falo que quem chegou até mim, eu dificilmente fico atrás de cliente, eu preciso até mudar isso, mas elas chegam, né, falo que é Deus que manda, se ele manda que eu posso ajudar. Então a gente começou o processo, ela decidiu, começamos, e aí, Cláudio, da primeira Quantos vez anos ela 65. tá. E às vezes a gente acha que não posso mudar. "Ai não, já passei, já tô com 60, quase 70, não vou mudar nada, ai não vai adiantar". E aí a gente começou. E aí eu também estava no começo, né, eu sei as ferramentas que eu aplico, estudo, e tal. E aí a gente fez e na primeira sessão fiz com ela, né, o HMI, que trabalha o perfil comportamental, baseado nos tipos psicológicos do Jung. E aí a gente fez a primeira sessão, ela ficou assim. Aí eu chamei ela: "Vamos marcar, né, no segundo", porque ela tinha fechado cinco encontros só na época. Hoje eu nem faço mais 5, mas na época eu fazia. E aí ela falou assim: "Olha, eu tive uma crise de pânico, eu fiquei mal, eu fiquei pensando naquilo tudo", por quê? É muito você pegar o teu manual de instrução, é você olhar escancaradamente quem eu sou, e eu sou tudo isso mesmo. Então mexe quando você olha. E aí eu falei: "Não, então tá bom, a senhora", né, fiquei morrendo de medo, falei: "Que será que eu fiz de errado?". Aí passou na outra semana, ela me ligou, ela falou: "Olha, eu fui na psicóloga, eu mostrei", ela falou: "Que coisa maravilhosa que esse negócio que você fez, que não sei o quê, não sei o quê". E essa mulher, ela mudou tanto, porque ela Legal. queria emagrecer, ela queria começar atividade física, ela estava insatisfeita com o casamento, e no final, gente, foi pouco, mas assim, no final, ela saiu outra pessoa, e ela falou: "Que bom que eu me permiti viver isso", porque às vezes a gente não para pra olhar pra quem a gente de fato é. Então, assusta às vezes, assusta quando você fala: "Nossa, realmente, é isso aqui, e tá na minha mão", porque isso é autorresponsabilidade. Eu falo que, às vezes, nem ela tinha Não conhecimento tinha, não tinha. o quão defasada ela estava. Exato, quanto eu precisava olhar pra ela. Confiança, relacionamento, acreditar, né. Não Acreditar. fazia mais sentido as Não coisas, fazia mais né. sentido. Não fazia sentido, fica uma vida sem sentido. Então quando você para e fala: "Nossa, é isso mesmo, acontece desse jeito, eu tenho dificuldade de falar não, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tô fazendo uma coisa que eu não gostaria de fazer, eu tô num lugar que eu não queria estar, eu tô trabalhando numa coisa que eu não queria, e por que que eu não posso mudar? E quem vai mudar? É você. Ninguém vai fazer isso por você. Então a gente precisa reconhecer. E daí sim você tem um plano para fazer isso, né, para fazer essa transformação. Então ela foi um caso, assim, muito maravilhoso. E teve uma outra também, jovem, separada, com 2 filhos, tal, e ela começou o processo e também super, assim, insegura no último, não tinha coragem de postar um vídeo, uma foto, né, e ela linda. E quando ela terminou, assim, maravilhosa e fez cirurgia e tá, assim, super bem, tá voando, já tá namorando. E você fala assim: "Nossa", e era uma pessoa que estava ali escondida, sofrendo, né, saiu de um relacionamento super abusivo, e quando ela entende o valor que ela tem, todo o potencial que ela tem, né, de viver a vida muito mais leve, muito mais feliz, isso é muito gratificante, Cláudia, muito Que gratificante legal. mesmo. Tem várias, ixi. Ju, eu gostaria de pedir aí, tem um presente aqui para Ai, que você. delícia! Obrigado. Ó, esse é um livro
né, que eu trouxe para você, A Arte de Gastar Gente! Dinheiro. Esse cara aqui, o Morgan Housel, Uau! ele é um escritor e ele é um cara que escreveu Psicologia Financeira também. Ele é um Ai, livro muito amei! bacana, muito Obrigada. legal. Obviamente, né, tem insights, Psicologia financeira. da psicologia financeira, não tem muito segredo. Porque, gente, finanças é É, emoção também, é. né. Eu vou ler alguns trechos que eu até É. coloquei aqui. Eu falei: "Olha, o ativo mais valioso é não precisar impressionar ninguém. Uau! O poder de não precisar provar o seu valor para desconhecidos não tem preço." Basicamente, o que você acabou de falar, de propósito, de confiança, de mudança. Isso é muito Então, real, porque quando a pessoa sabe quem ela é, quando você entende quem eu sou, eu paro de ficar me querendo convencer as pessoas. Eu sou isso, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo, Cláudia, a gente não tem o poder de mudar o que as pessoas pensam sobre nós. Então para de gastar sua energia, sabe? "Ai, tô preocupada com o que o fulano tá pensando". Gente, para, o que ela pensa é problema dela. Infelizmente, muitas pessoas deixam de viver coisas, porque ficam ali o tempo inteiro querendo provar algo pra que pessoa que não quer saber. Então assim, para gente, para, você é quem você é, o que o talvez outro pensa, o que o outro fala é problema dele, você não tem esse talvez controle. isso seja uma das catracas ali ou Mas das muita. dos maiores freios ali, não é? Com certeza, porque a pessoa, ela se perde de quem ela é pra provar para os outros que às vezes nem gosta tanto dela, né. Ó, e eu vou ler um outro aqui. Bora. Esse é legal, Adorei, hein? adoro livro assim. Esse é legal. Riqueza e fortuna. Ser controlado pelo dinheiro é uma forma oculta de dívida. E como toda dívida, ela acabará sendo paga com juros. O que eu sempre falo para quem eu vou dar, né, uma assessoria financeira ali? Cuidado para você não virar escravo do seu dinheiro, porque o que o dinheiro traz? Ele traz conforto, proteção para sua família, segurança, para você ter um futuro melhor, a a questão é do seu propósito com Deus e família. E aí, é quando você vai ter uma família assessorada que ela pensa só no bem físico, que é o dinheiro, a grana, talvez não faça sentido nada você fazer um planejamento, não faça sentido você assessorar aquela pessoa. O que é riqueza para você hoje? Quando você fala, né, eu sou uma pessoa grata, e o que é riqueza hoje na sua vida? Riqueza, pra mim, é liberdade de escolha. É poder escolher estar com a minha família, é poder escolher viajar, poder escolher: "Eu quero fazer essa mentoria, esse curso que custa caro pra caramba e eu quero comprar o melhor lugar da fila". Isso pra mim, é essa liberdade de escolher. Não ter que decidir entre isso e aquilo. Eu escolho o que eu quero, entende? Pra mim, liberdade financeira é isso. É o que eu almejo como liberdade financeira. Eu não tenho que decidir: "Ai, eu tenho que decidir se", não, eu escolho entre tantas opções, eu escolho o que eu quero. Parece que você acabou de ler o livro então. Jura? É, porque aqui eu tinha separado mais um, riqueza sem independência Independente. é uma forma particular de pobreza. Exato. Então quando você, né, tem é o que eu comentei ali, quando você tem o dinheiro como fim, não adianta Não nada, adianta nada. não tem. E ele fala: "O dinheiro que você não gostou, compra algo, que você não gastou, compra algo intangível, valioso, mas valioso mesmo é É liberdade, liberdade. é independência e a possibilidade de usar o tempo do seu jeito." Exato. Eu acho que esse é o ápice, né. Liberdade de tempo, de escolher, né, o que que você quer, onde você quer estar, com quem você quer estar. Então é isso que o dinheiro tem que servir a gente, né, não a gente servir o É. dinheiro, né. Teve um sócio meu que falou, até brincou, né, ele falou: "Ah, eu vou tirar férias de 30 dias, né, e o meu objetivo é tirar 3 férias esse ano." Eu falei: "Cara, você tá no ápice financeiro então, porque se você conseguir tirar 3 férias no ano, manter tudo rodando, né, não deixar os pratinhos É, caírem, você chegou no ápice chegou no ápice, com da certeza. sua liberdade financeira, porque não é, né, eu falo assim, é o propósito. Não adianta ganhar dinheiro, fazer, se você não tem o propósito, né, então, Exatamente. Não, não faz sentido nenhum. o que você mudaria na mente de uma pessoa quando você chega e já faz a primeira conversa e ela não tá alinhada com os seus valores? Ou como que você faz, o que você usa para ela tentar enxergar
né, os valores fortes, que é Deus, a família, são os valores que realmente fazem a diferença. Como que você usa a sua técnica, ou o que que você o seu método? É difícil a gente entrar na cabeça da outra pessoa, mas, o que que eu uso? Eu tento fazer com que ela tenha mais clareza e discernimento, porque às vezes a pessoa não está tendo clareza, ela não está enxergando aquilo, o quanto aquilo é importante, né, então é tudo sobre não sou eu que vou falar o que a pessoa tem que fazer, eu vou fazer perguntas. É a arte da gente perguntar e fazer a pessoa refletir, né, então, eu tento fazer o máximo possível de trazer e não é assim numa sessão, né, não é em um encontro, eu falo que a gente vai levantando, a gente vai entendendo e eu vou pegando alguns insights, mas realmente é fazê-la questionar, né, eu vou, como todo jeito, ali, mas levando ela a questionar algumas coisas que é: "Tá, se você tiver isso, se ficar isso, se perder isso, como é que você vai ser pra você?", né. Legal. Então levantar essa fazer ela enxergar, às vezes, alguma coisa que ela não tá enxergando, porque é a clareza que muda tudo. As perguntas são fundamentais Muito. ali. Você precisa entender realmente o que está se passando, né. Exato. Se você tivesse a oportunidade de mudar algo há 15 anos atrás e voltar, o que que você teria feito de diferente da Priscila que é hoje, mãe, guerreira, mentora, palestrante, o que que você teria feito diferente? Eu acho que eu teria me vitimizado menos. E teria buscado menos, ajuda, apoio, validação e aprovação das pessoas. Porque eu me travei durante muito tempo, porque eu queria que as pessoas me aprovassem, eu buscava validação, sendo que nem eu mesma estava me validando. Então, não adianta nada eu tentar o Joel falou isso uma vez pra mim: "Ninguém apoia quem não tem resultado". Então, o resultado vai fazer com que as pessoas te apoiem. Então, vai atrás do resultado. Seja a pessoa que conquista, seja a mulher que entra numa sala e que as pessoas falam: "Essa mulher tem resultado", mesmo que às vezes você nem tenha tudo, né, então eu decidi construir isso. Então é isso, ninguém apoia quem não tem resultado, e eu teria entendido isso lá atrás, falado: "Calma Priscila, eu não preciso de apoio, vamos fazer o resultado primeiro para depois as pessoas te apoiarem?" E tá tudo bem. Não é porque assim: "Ah, eu cheguei aqui, agora é fácil me apoiar, todo mundo quer me apoiar", não. Todo mundo quer apoiar as pessoas que têm resultado, mas às vezes a gente eu falei isso esses dias nos stories, o processo, a dificuldade é que tá te preparando pra viver. E às vezes a gente não quer viver o processo, porque a gente quer que alguém venha te ajudar, que pegue na tua mão, que abra uma porta, que encurte um caminho, sendo que o que vai te preparar é o processo. Sim, Então, as pessoas evitam o sofrimento que o processo traz, porque, gente, não é gostoso. A mesma coisa que correr a maratona. Tá bom, eu quero correr a maratona de Nova York, quero pegar aquela medalha linda, só que se eu não treinar, que o mais difícil é o treino, eu não vou conquistar. Eu posso até alguém ir lá, pegar minha medalha no final sem ter concluído. Existe isso hoje em dia, você não vou na prova, a pessoa vai lá comer o kit e pega. Qual é a só para graça? postar no Instagram. Qual é a graça? Então, assim, eu teria me vitimizado menos e teria buscado menos validação. Uma mensagem para o seu marido e para o seu filho. Ah, meu O que que você Deus. deixa para eles? Eu deixo pra eles que, assim, meu agradecimento, né, por tudo, porque às vezes a gente faz tanto e a gente, e era isso, eu buscava essa validação e um apoio, sendo que o apoio já estava lá, né. Então, hoje eu entendo que o sonho alguns sonhos são nossos e alguns sonhos são meus, então eu queria agradecer a eles por terem me permitido viver os sonhos que eram só meus. Que não eram sonhos deles, mas que eram meus. Mas que eles souberam, né, enxergar o quanto, apesar de eles quererem a minha presença, eles estavam me permitindo viver aquilo que era um sonho só meu, né. Eu tenho um vídeo lindo do Arthur quando eu fui pra maratona de Nova York, que eu fui sozinha, e eu sempre achava que o Rodrigo estava bravo, que ele não queria que eu fosse e tal, porque realmente ele queria me ver indo, mas ao mesmo tempo não queria. E o Arthur e ele gravou eles gravaram um vídeo pra mim e me mandaram na noite anterior e eu me debulhei em lágrima, porque era exatamente isso. E o Arthur pequeno, acho que ele tinha 6 anos, ele falando: "Mãe, corre devagar para o seu sonho não acabar". Então a cada prova ele fazia desenho, né, eu tenho o desenho da maratona de Paris também que eu fui, ele desenhou a Torre Eiffel, eu com a medalha. Então isso é muito gostoso e isso eu sou grata a eles por terem me permitido, de um jeito ou de outro, né, a realizar os sonhos Legal, que eram só meus. legal. Pri, eu agradeço demais.
o bate-papo, essa conversa. Para quem ainda não segue, o Teles Inteligência Financeira tá imperdível Maravilhoso. esse Tá, podcast gente. aqui. E o arroba da Prima Engate, né? Prima Primengate, isso Engate, aí. para quem ainda não segue lá. Agradeço, obrigado pelo Eu bate-papo, que agradeço, obrigado foi pelas muito bom. histórias Aham, foi muito bom. e espero te ver nos próximos episódios aí Isso aí, também. conta comigo. Obrigada, Cláudio, Valeu. obrigada, que Deus abençoe, viu, tá. Foi demais, foi muito gostoso esse bate-papo e com certeza a gente vai contribuir aí com a vida do pessoal e depois eu vou ler o livro e vou contar lá no É, Instagram, hein, gente. Amo, vou contar. Amei, obrigada. boa. Valeu, Valeu, obrigado. obrigada.